Hoje iremos conhecer uma figura polêmica e trágica, protagonista dos momentos finais do Império Russo e da revolução que levaria à implementação do regime soviético. Vamos desbravar a vida daquele que, embora considerado o autocrata de todas as Rússias, teve um fim tão sanguinário quanto o apelido que lhe impuseram. Vista seus melhores agasalhos, amigo, e venha comigo para a gélida Rússia Imperial descobrir mais sobre Nicolau II, o último Tsar. A dinastia dos Romanov começa no século XVI, após o período de confusões, intrigas familiares, assassinatos e guerras que vão culminar na coroação de um menino. O período, que ficou conhecido como Tempo de Dificuldades, levou à ascensão de Miguel I, cuja dinastia comandaria a Rússia por 3 séculos. Durante esse período, foram vários governantes, incluindo figuras como Catarina Grande, Pedro Grande e Paulo... não tão grande assim. Mas foi apenas em 18 de maio de 1868 que viria ao mundo aquele que estava destinado a ser o último senhor desse império, o nosso Nicolau II. Seu pai, Alexandre III, era uma figura excêntrica e autoritária. Acordava sempre cedo, quando aproveitava para tomar um banho gelado. O almoço era feito rápido e seus filhos só tinham autorização de comer no intervalo entre o término de sua refeição e o momento em que ele se levantava da mesa. Mas Alexandre foi acometido por uma doença fatal e morreu ainda cedo, aos 49 anos, passando então o governo para o filho inexperiente, na época com apenas 26. O próprio herdeiro, ao saber do falecimento do pai, anotara em seu diário: "O que será de mim e da Rússia? Eu não estou preparado para ser czar e nunca o quis ser. Não percebo nada dos negócios do governo, não sei nem sequer como hei de falar com os ministros." Seu primeiro período enquanto governante foi marcado pela influência de terceiros que tramaram para envolver a Rússia numa guerra fracassada contra o Japão e desestabilizar o império. Miséria, frio e tensões passaram a assolar o país. Tudo ia de mal a pior enquanto Nicolau esperava o nascimento de um filho homem. As regras de sucessão impediam que o trono passasse para uma mulher, o que sempre ameaçava o imperador em deixá-lo nas mãos de parentes distantes. Para piorar a situação, a imperatriz Alexandra teve 4 filhas antes de, finalmente, nascer um herdeiro legítimo. E se você pensa que as coisas começaram a melhorar depois disso, está enganado. Alexei, o filho do czar, era hemofílico, o que o colocava constantemente entre a vida e a morte e impedia a realização de tarefas simples. Esse foi o ponto que marcou o declínio da monarquia russa. A família imperial passou a se isolar, evitando a todo modo expor oficialmente a doença do menino. Catarina começou a ter crises nervosas e evitava a presença da nobreza de São Petersburgo, arruinando assim sua imagem. Como ela era alemã, logo passou a ser vista pelo público como uma inimiga do Império Russo. Foi nesse período que entrou na vida do casal imperial uma figura estranha e inquestionável, que prometia curar o menino. Sim, estamos falando do monge mais polêmico da história, Rasputin. Considerado por muitos como um camponês maltrapilho, ele usava-se de técnicas hipnóticas para aliviar as dores do pequeno Alexei e assim ganhar o reconhecimento da família. Mas Rasputin se mostrou aos poucos uma criatura grotesca, interesseira e cheia de luxúria. O monge santo da família imperial, protegido da imperatriz, mantinha relacionamento com muitas mulheres da nobreza. Não tardou para que toda a população passasse a acreditar que ele e a czarina eram amantes. A situação política realmente não era das melhores. Numa tentativa de amenizar a imagem do imperador, o padre Jorge Gapon organizou uma marcha de fiéis que iriam até o palácio do governo entoando cantos ao czar e pedindo reformas. Mas este não se encontrava em sua residência, e a guarda responsável por proteger a construção abriu fogo contra a multidão. O evento matou ao menos 130 pessoas e ficou conhecido como Domingo Sangrento. Numa tentativa de contornar a crise, o imperador consentiu com a criação de um parlamento, chamado a Duma, e com a abdicação de certos poderes. Isso gerou uma curta estabilidade e fez com que os movimentos revolucionários cessassem brevemente. Mas a Rússia envolvera-se na Primeira Guerra Mundial, o que levou novamente o caos econômico e estressou o país. As ferrovias precárias acabaram chegando ao limite do uso, fazendo faltar comida em vários pontos. Somado a isso, estava a morte de inúmeros soldados e a baixa moral da nação. O imperador, que decidira comandar pessoalmente o conflito, deixou os negócios do governo com Rasputin e czarina, o que gerou confusão e caos político. Foi em 1917 que a revolução ocorreu, iniciada nos quartéis de São Petersburgo. A família imperial acabou ficando isolada do czar, que teve dificuldades em retornar. O imperador não conseguiu reunir forças militares para combater os opositores e teve de abdicar do trono. Uma proposta inicial era que Alexei se tornasse czar, mas Nicolau renunciou também em nome do filho, passando o governo assim para o irmão.
Esse, entretanto, enxergando a precariedade da situação, se negou a assumir o governo e fez com que a monarquia fosse abolida. Nicolau e sua família foram então feitos reféns. Inicialmente o tratamento era relativamente amistoso, mas posteriormente a guerra civil e as tentativas de libertar o imperador levaram o governo a movê-los para Ekaterimburgo, nos Montes Urais, onde residiram em condições precárias e sob cruel vigilância. Diante da aproximação do Exército Branco, decidiu-se então por fim a vida do ramo central dos Romanov. Nicolau, a esposa e os 5 jovens filhos foram então brutalmente assassinados por soldados, seus corpos banhados em ácido e queimados, e os ossos destruídos no intuito de evitar que fossem usados como símbolos pelos revoltosos. Após muitas décadas, o governo da Rússia reconheceu a atrocidade cometida contra Nicolau e sua família e pediu desculpas formais. O resto de seus cadáveres foram armazenados em urnas e se encontram atualmente na Basílica de São Pedro e São Paulo, em São Petersburgo. A Igreja Ortodoxa também reconheceu as virtudes da família imperial em seus sofrimentos, canonizando-os como mártires e portadores da paixão. Sua veneração, de fato, é um pequeno reparo por aquilo que foi uma vida trágica e cheia de tormentos. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu joinha. Até o próximo programa, se Deus quiser.